Botar para gravar, gravando. Deixa eu ver quem está para entrar aqui. Rui Capoeira, Renan. Deixa eu liberar a entrada da galera. E a gente já começa já. Bom, vamos lá, turma. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da Sala Secreta do Instituto Valorize. Prazer para nós ter todos vocês aqui. Mais uma aula, a gente... Olha, por que pareceu uma coisa esquisita aqui, não vou negar. Pareceu uma pessoa querendo entrar, parece o Google informou que corre um risco ali, não é para aceitar, não. Igor, sempre nas aulas aí, valeu, meu irmão, obrigado. Professor Renato Sim, coordenador nosso. Daniela também, aluna nossa antiga, está aí. Me conta aqui dessa galera que está, quem de vocês que comprou o e-book nosso e quem de vocês é aluno do Valorize? Me conta, pode contar nos comentários aqui. Vamos lá, quero conhecer vocês. Mas por que eu não estou conseguindo abrir aqui? Turma, seguinte, hoje eu quero passar com vocês em 3 pontos, tá? O foco da aula hoje são estratégias de captação e venda para grupos especiais, que, se vocês perceberem, são vendas totalmente diferentes do que da galera do fitness, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente que para vender para grupos especiais não dá para fazer a mesma coisa que a gente faz. O primeiro exemplo que eu vou falar com vocês que não dá para fazer, fotinha de biquíni, homem de sunga nas redes sociais ali, não conversa com esse público. Tomem muito cuidado com isso, pessoal, muito cuidado. Tem gente que muitas vezes acha que está com um corpo maravilhoso, que não, vou postar só fotinho de biquíni, você só vai atrair, desculpa falar, homem mal intencionado e pessoas que não querem te contratar, querem ficar te invejando ali. E homem que posta sunga de biquíni, foto de sunga também para grupos especiais, é a derrota. Imagina só, eu vou dar um exemplo para o homem aqui. Tá lá, assiste, o cara, a velhinha chega em casa e fala com o velhinho dela assim, ai, amor, vou começar a treinar com um personal trainer agora, muito gente boa, gostei dele, olha as fotos dele aqui. Aí vai lá mostrar a velhinha, mostrar as fotos do personal, o personal dobrado, sunga branca, aparecendo tudo. Você acha que o velhinho vai correr esse risco? O velhinho vai falar assim, não, a minha velha, não. A minha velha não tem jeito de eu permitir isso daí. Então, pessoal, posicionamento em redes sociais, principalmente, para quem quer trabalhar com grupos sociais, é posicionamento de segurança. É o posicionamento do herói, que eles chamam, né? Que é a pessoa que vai salvar a vida daquela pessoa que está ali. Não é biquíni, não é sunga. Então, é o primeiro ponto já para a gente entrar. E aí eu separei 3 estratégias rápidas que vocês já podem colocar em prática o mais rápido possível para fazer a captação desse pessoal. A primeira delas, que eu quero entrar no ponto com vocês, é que eu vou ensinar a estratégia mais rápida e mais simples para vocês captarem um cliente idoso. E o melhor, você nem precisa de nada além da academia. Esse dia eu contei uma história que eu estava na academia, estava fazendo ali a cadeira extensora, e na academia tinham 2 cadeiras extensoras. Eu estava fazendo uma, do lado tinha uma personal, com uma menininha nova ali, uma personal, 2 meninas, né? Uma personal mulher e uma menina mais nova fazendo ali também. Chegou uma idosa, até essas meninas, chegou e falou assim, vocês estão fazendo aqui? Porque elas estavam paradas. Aí a personal foi e respondeu, sim, nós estamos aqui, você quer revezar? Quando ela falou isso, eu acho que a idosa, coitada, ela não entendia sobre isso, revezar e tal. Ela virou para a personal e falou assim, não, eu quero fazer. Deu para perceber na hora que a idosa não sabia o que era revezar. Cara, quando ela falou, quero fazer, a personal fez uma ignorância com a senhora,
mas uma ignorância tão grande, tipo assim, ah, se você quer fazer, então você vai ter que esperar, porque eu estou com a minha aluna aqui, né? Mas assim, uma grosseria tão grande que eu fiquei com vergonha. E depois elas começaram a rir da senhora. Gente, para analisar. Um idoso, para ele ir até a academia, já é uma luta, porque não é um ambiente que ele se sente ali à vontade, não é um ambiente para ele. Quando ele vai e ele é tratado ainda dessa forma, cara, é assim, é surreal. Vocês vão espantar, expulsar esses idosos da academia. E o erro que a maioria dos profissionais comete é esperar o idoso pedir ajuda. Ele não vai pedir. Ele não vai chegar para a menina que eu dei o exemplo aqui e vai falar o que é revezar. Ele vai ficar com vergonha. Ele vai continuar fazendo o mesmo treino errado, não vai ter progressão nenhuma, sem correção de ninguém, sem resultado. Você sabe por quê? Porque ele tem vergonha, ele acha que ele atrapalha. Não tem nossa avó, que ela tudo tá bom para ela, ela não quer atrapalhar ninguém, ela não quer ser um incômodo para ninguém. E aí o idoso vai continuar achando que está tudo bem. Então, o primeiro passo, a primeira orientação que eu dou para quem quer trabalhar com idoso, com a pessoa idosa, é observe. Chega um pouco antes do horário daquele idoso que você vê todo dia na academia. Você vê aquela idosa, aquele idoso todo dia na academia treinando. Chega antes do horário dele. Se você tiver com aquele horário vago, chega um pouquinho antes. Observa como ele treina, identifica o que ele está fazendo de errado, como que você pode melhorar. Porque todo idoso que treina sozinho tem pelo menos 2 ou 3 erros de execução ali que podem machucar ele, podem fazer ele ficar afastado da academia. Depois que você observar, aborda com a correção gentil, mas também não chega vendendo lá. Ó, se você me treinar comigo, eu vou te ensinar a você não se machucar fazendo isso. Calma, sutil, seja gentil. Chega ajudando, não chega tentando ter outras intenções. Chega para ajudar. Você pode chegar e falar assim, ó, Dona Maria, eu posso te mostrar um ajuste para você fazer esse exercício que vai ficar muito melhor para a senhora. Eu observei a senhora treinando aqui, a senhora treina muito bem, eu estou gostando de ver a senhora treinar. Mas eu acho que esse ajuste vai proteger o seu joelho, vai fazer a senhora sentir mais resultado. Então, olha só o que eu fiz. Eu cheguei para corrigir algo, mas eu fiz um elogio a ela antes. E aí você vai falar que ela vai ter mais resultado, que vai ser melhor. Pronto, você acabou de abrir a porta. A partir daí, você já faz uma mini avaliação rápida. Você pode falar assim: a senhora já fez alguma avaliação? A senhora sente alguma dor? Vamos fazer o seguinte: eu gostei da senhora, vamos marcar uma avaliação qualquer dia desse? Como que é? Quais são os horários da senhora? Que eu quero entender como que a senhora está e às vezes eu faço uma avaliação que eu posso te ajudar. Pergunta se ela sente dor, se tem alguma limitação, se tem alguma queixa. Idoso adora falar de saúde, gente. Deixa ela falar. Ela adora falar que ela tem um problema no ombro, que aconteceu na data tal. Esses dias meu pai começou a treinar, né? Eu conto essa história do meu pai porque ela é interessante, porque meu pai, ele se gabava em dizer que ele nunca chutou uma bola na vida dele. Ele nunca chutou uma bola, dizer que nunca deu um pique de mais de 2 metros. E aí a gente sempre pegando, pai, você tem que treinar, pai, faz musculação. Meu pai é diabético, hipertenso, e ele hoje é diabetes tipo 2, insulino dependente. Olha a situação. E aí a gente conseguiu convencer ele a treinar, porque um aluno nosso da pós-graduação em grupos especiais é lá da cidade que ele mora. E aí a gente convenceu ele a treinar com esse aluno. Foi um cara que fez a pós-graduação presencial aqui em Vitória, e a gente gostou muito da conduta do aluno, e eu falei, cara, vou botar para treinar com meu pai. E aí ele brinca, o aluno ele fala comigo todo dia, Henrique, seu pai todo dia fala que ele tem um problema no joelho, que o joelho doeu depois de um treino, que eu fiz tal coisa, todo dia ele tem um monte de coisa. Então o idoso ele gosta de falar muito das dores, da saúde dele, né? E eu acho que a cartada final é você fazer essa avaliação e fazer alguns ajustes do treino dele ali na hora. Porque sabe o que eu estou observando nas academias? Eu tenho visto muito idoso treinando, vários pessoas idosas ali treinando com a fichinha na mão, eles seguem exatamente o que está escrito na ficha. Então você bota ali 3, 4 exercícios adaptados para ele na hora, executa junto com ele, corrige ali em tempo real, ele já vai sentir a diferença no primeiro exercício. No final, você nem fala preço, você só fala de continuidade. Vai chegar, Dona Maria, olha, a
Se você quiser, eu posso montar um plano completo. Se a senhora quiser, eu posso montar um plano completo para a senhora. A gente conversa mais na próxima semana, faz o treino e a gente bate um papo. Você sempre vai ver essa pessoa idosa na academia. Você não vendeu nada, você só plantou um valor para ela. Ela já entendeu que você é da área, que você sabe treinar a pessoa idosa. E com o idoso, pessoal, valor vira confiança. Quando você demonstra o valor, você demonstra confiança para ele. E confiança faz ele virar seu cliente. E ela, virando sua cliente, ela vai te indicar para todo mundo. Então, essa é a estratégia mais simples e mais poderosa que existe. Eu sou de um estado, não sei se tem alguém aqui do Espírito Santo também, mas nós que somos do Espírito Santo, nós somos... Tem alguém do Espírito Santo aí? Se tiver, fala comigo aí. Sei que o Igor é mineiro, né, Igor? O Renatão de São Paulo, mas o estado do Espírito Santo, a gente tem uma fama um pouco ruim de ser um pouco sem educação. Eu não digo nem sem educação, o capixaba, ele é fechado, ele não é fácil dele se enturmar com as pessoas, a gente é bem fechado. Como eu morei em vários lugares, morei em Belo Horizonte, morei fora do país, eu tenho mais essa facilidade de fazer amigo, de conversar, eu converso com todo mundo na academia e tal. Só que eu vejo na academia, aqui, o Vitória, principalmente, né, a grande Vitória, ela é conhecida por ser uma das capitais com mais frequentadores de academia. Eu acho que a gente está junto com Florianópolis e Rio de Janeiro como as capitais com mais frequentadores. Tipo, eu não sei a taxa exata, mas tipo, a média nacional é 10% da população está na academia, aqui é 20%, é o dobro, aqui é bem. Então, as academias aqui estão muito lotadas, tem muito idoso e tem muito personal trainer. E uma coisa que eu reparo muito aqui é que os idosos treinam muito sozinhos aqui. Não tem muito personal atendendo. E eu nunca vi nem um estagiário na academia. Se tem algum estagiário aqui, já presta atenção nisso aqui. Se tem algum estagiário nessa aula, presta atenção nisso que eu vou falar. Você começa a plantar a semente no seu trabalho de estagiário, atendendo a senhorinha, o senhor, ajudando. Para de ficar igual um pavão olhando para a academia inteira sem ajudar ninguém. Eu sei que você não é pago para isso, mas você tem que fazer mais do que você é pago. Se você quiser ser alguém na vida, você tem que fazer mais do que você é pago para fazer. Essa é uma máxima, leva isso para sua vida. Se você está na academia orientando o idoso, você quer trabalhar com esse público, orientando o idoso, orientando as pessoas que se encaixam em grupos especiais, você tem um cliente certo para quando você formar. Então, voltando à história aqui, no Espírito Santo a gente é mais fechado, a população mais fechada. Cara, eu vejo os idosos chegar, o personal ele não tem coragem de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não tem coragem de recepcionar ali. Pô, eles ficam lá, ó, no sofá, celular, aquela coleção de personal trainer sentado no sofá, vários idosos treinando. Eu, no lugar de vocês, eu estaria no salão da academia. Tive 20 minutinhos, já estou lá, tem que esperar um cliente chegar, eu vou atrás de um idoso, vou conversar com um idoso. Você sabe por quê, gente? Idoso, ele paga bem. Idoso, ele não te abandona por um shape mais bonito. Idoso cria uma afinidade com vocês. E o principal para mim, vocês podem gerar uma transformação na vida de uma pessoa idosa que ela vai ser grata, não só ela, mas toda a família dela vai ser grata a você pro resto da vida. Então, a primeira dica do dia para vocês guardarem sejam solícitos no salão da academia com os idosos que vocês acompanham ali, vendo no dia a dia, sejam educados, sejam gentis com eles, porque eu tenho certeza que se eles tiverem condições de treinar com vocês, nem que seja uma vez na semana, eles vão treinar. Então, guardem já essa primeira informação e a gente já vai para a dica 2 aqui, para a gente não perder tempo, porque hoje eu prometi que ia ser rápido. Prometi a minha esposa que eu não ia ficar quase 2 horas aqui falando com vocês. O que ninguém está vendo sobre o idoso, muitas vezes, por que o pessoal ou trabalha 100% presencial ou quer enfiar no idoso de toda forma uma ficha online. Vamos lá. O idoso, pessoal,
ele não tem tanto afinidade com tecnologia. Até que hoje tem, né? Todo mundo tem celular, tem tudo, mas o idoso ele tem mais dificuldade com as pessoas. A senhorinha ali, ela não está acostumada a receber uma planilha ou um aplicativo que vai ensiná-la a treinar. Só que quando a gente fala em escalar para venda de grupos especiais, a gente tem que pensar em alternativas, tá? E um meio termo ali entre o 100% presencial, ali, o acompanhamento presencial e o online é a estratégia híbrida. É você vender para o idoso que você vai atender ele pessoalmente para prescrever o treino, para corrigir, e ele vai fazer a ficha durante o restante do mês. Cara, eu tenho certeza que essa é a melhor estratégia para você trazer clientes que se encaixem em grupos especiais. Tá? Então, você não precisa estar presente todos os dias, mas também não abandona o cliente. Todo dia você vai conversar com ela, saber se ela fez o treino, como é que foi. Você tem que fazer esse acompanhamento. Então, você prescreve o treino, explica o exercício presencialmente, você vai passar a ficha para ela presencialmente e o restante do treino ela vai fazer sozinha. Idoso, a gente sabe que a prescrição é A, B, não tem muita coisa diferente disso, né? Não precisa fazer full body, não precisa fazer muita coisa de nomenclatura muito difícil. É claro que eu não sou o especialista em treinamento de grupos especiais. Na pós-graduação no Instituto Aloysio, você se torna especialista, você vai ver estratégia melhor, mas eu sei que não é uma coisa complexa demais, mas é algo que você tem que ter segurança para prescrever. Então, você pode marcar com ele 2 dias ali, faz o acompanhamento, o restante do mês ele treina sozinho. Você consegue cobrar um pouco mais que a consultoria online, tá? Mas ainda assim consegue escalar, consegue ter mais clientes. Eu, pessoal, sinceramente, se eu trabalhasse hoje com presencial, eu migraria todo o meu acompanhamento para o híbrido. Eu faria 100% híbrido. Por quê? Você consegue escalar com a sua presença. Eu falo sempre para vocês saírem fora do presencial, de vender hora. Mas o híbrido, se você vende um pacote do híbrido, você consegue atender mais pessoas e consegue ter um faturamento melhor por isso aí. Então, você vai fazer um acompanhamento aí de vários idosos, que, se você quiser migrar de vez para isso. Passo a passo para o atendimento híbrido. Vocês têm que ter em mente que ele não pode ser só uma prescrição de planilha. Joguei uma planilha para o idoso, ele que se vira. Não, você tem que fazer uma avaliação completa. Tá? Então, tudo isso tem, na hora que você for precificar o seu produto, você tem que levar em consideração. Então, vai ter uma avaliação inicial completa. A ficha, ela tem que ser com uma linguagem bem acessível, não dá para escrever cêntrica, concêntrica, 302, 3003, não dá para a gente fazer isso. Tem que adaptar a ficha para o nome popular, se possível, até com foto e com desenho ilustrativo. Tá? Então, a gente tem que entender que o caminho ele é mais didático e não tão técnico. Vocês vão passar essa sessão de ensino presencial com eles, vai ter que passar a ficha deles, talvez em um dia passa tudo, enfim, vocês que vão escolher como vai fazer isso. E aí vocês têm essa revisão mensal, uma vez por mês eles se encontram com você. Mas vocês têm que ter um canal de comunicação aberto com essa pessoa, tá? Eu acho que vocês têm que... Eu tenho uma aula sobre produto essa semana, para o pessoal que está dentro do meu grupo lá de marketing, de posicionamento, de gestão, mas esse é um produto que você tem que encapsular esse produto, tem que ajustar ele e vender ele como um acompanhamento de 3, de 6 e de 12 meses. E é um produto que dá para fazer, para cobrar um preço interessante, tá? Então, o idoso ele vai se sentir mais confortável do que 100% online. Henrique, não dá para vender 100% online? Dá para vender 100% online. Mas esse é um produto que eu acho que ele é mais fácil de vender e que tem um valor agregado bom. Tá? Então, eu acho muito interessante que vocês levem em consideração o treino híbrido. Alguém aqui já trabalha com treino híbrido? Algum de vocês aqui já tem? A gente tem 18 pessoas na sala e alguém me fala nos comentários aí. Algum de vocês já trabalha com treino híbrido? Cadê turma? Tem alguém aí ou não tem ninguém? Eu tô falando sozinho. Cadê Rui? Tá aí, Igor tá aí, me fala aí, turma. Paz, a galera tá dormindo.
gente. Pelo amor de Deus, vamos embora, quinta-feira ainda. Ah, maravilha. Igor falou que não, Luciana não, Viviane também não. Pessoal, olhem para o treino híbrido, tá? Olhem para o treino híbrido, porque a possibilidade de escalar o presencial com o híbrido, ela é muito maior. Tá? Então, vocês têm que levar, vamos fazer uma conta básica aqui para vocês. Vamos supor que você tem um personal de 3 vezes na semana. Você encontra esse personal 12 vezes por mês. Você tem a possibilidade, no mesmo horário desse personal, desse acompanhamento que vocês fazem em particular de 12 vezes, de atender 12 pessoas diferentes. Então, para analisar. Vamos supor que o horário que você faz um atendimento é às 8 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. Você consegue atender uma pessoa na segunda, uma pessoa na quarta, uma pessoa na sexta. Na outra semana, mais uma pessoa na segunda, na terça, na quarta. Isso aí multiplica por 4 vezes, vai dar 12 pessoas diferentes. Ou seja, é um acompanhamento personalizado, porque você encontra com ela, você dá um atendimento, você tem um canal aberto com ela, mas, ao mesmo tempo, é uma consultoria online, porque você só faz o encontro uma vez. Então, você pode cobrar mais caro que a consultoria online, e mesmo assim fazer essa prescrição para ela de uma forma que ela mesmo a caminhe sozinha. Antes de eu entrar com vocês no terceiro e último aqui, eu queria falar com vocês um pouco sobre parte de divulgação. Eu acho que isso é muito importante. Eu falei no início lá sobre como se posicionar nas redes sociais, só que eu tenho visto isso já acontecer, tá? Que são produção de conteúdo. E aí eu já entro até na estratégia com vocês relacionada ao bloco 3 que eu queria falar, a terceira dica, que ela vai entrar muito na questão de conteúdo que vocês irão postar diariamente, como que vocês vão se posicionar nas redes sociais. Se você quer trabalhar com idoso, você tem que se posicionar nas redes sociais para idoso. Quem chegou depois aqui não sabe, mas eu falei lá no início, você quer trabalhar com idoso? Não dá para encher seu feed de fotinha de biquíni, fotinha de sunga, tá? Porque isso não transparece confiança. O idoso vai olhar e não vai confiar em você. E essa estratégia que eu quero falar com vocês, ela muda o jogo. E eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, porque essa é a que vai trazer clientes todos os meses, sem você precisar ficar correndo atrás de ninguém, nem fazendo essas primeiras estratégias que eu falei com vocês. Primeiro, entenda uma coisa. Na maioria dos casos, não é o idoso que decide começar a treinar. É o filho, é a filha, é o neto, é alguém da família que olha para o pai, para a mãe, para o avô e fala, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa cuidar da saúde. Eu acabei de dar o exemplo do meu pai. O meu pai, eu fiquei perturbando, eu e meus irmãos perturbando, pai, você tem que fazer alguma coisa, pai, você tem que treinar. Eu fiz a mesma coisa com o meu sogro, com minha sogra, sempre que eu chego lá eu falo com eles que eles têm que treinar. Então, o seu conteúdo nas redes sociais, e hoje a gente também pode pensar em criar conteúdo direcionado para o idoso também, mas eu acho que você não tem que falar só com o idoso. O seu conteúdo, ele tem que falar com quem ama o idoso. E quando você entende isso, você muda tudo. Porque a estratégia ela é a seguinte, vamos supor, você pega um cliente idoso que você já tem, pode ser até alguém que já está com você, ou alguém da sua família, e faz o seguinte, antes de começar programa de treino com ele, você faz todos os exames desse idoso. Então, fala, olha, está aqui, faça todos os seus exames, colesterol, glicemia, pressão, tudo. E você grava esse idoso, pede a permissão dele, com certeza, mas grava ele no primeiro dia chegando na academia, como ele anda, como ele se sente. Você pode fazer isso na avaliação, na primeira avaliação dele. Todo idoso que começar a treinar com você, você pode gravar e falar, olha, eu quero te gravar para te mostrar depois o resultado e tal, pede a permissão, se possível até com um contrato, é interessante.
E aí você vai filmar como ele anda, como ele se sente, a cara dele, a energia dele, e você pode fazer uma pequena entrevista com esse idoso. Olha, como que você está se sentindo? Você se sente disposto quando você acorda? O que mais te atrapalha hoje com a idade? Então, você vai fazer uma pequena entrevista com ele. Depois de 3 a 6 meses, ele vai repetir os exames e você faz essa gravação toda de novo. Pessoal, a diferença, quando eles começam a treinar, ela fala sozinha. Meu pai, ele vem aqui em casa, ele fica fazendo agachamento aqui, mostrando, olha o que eu faço agora, olha o meu braço, olha como que isso aqui está forte agora. Ele fica o tempo todo, porque a disposição muda, os exames melhoram, a mobilidade melhora, a disposição muda, o sorriso deles volta, e você tem tudo isso documentado em vídeo, em número, tem prova. E para analisar, olha que antes e depois fantástico. A galera tá postando antes e depois de mulher de biquíni, de cara que ficou com um shapeado ali, com o abdômen rasgado. Mas para analisar um antes e depois daquela velhinha, capenga, chegou capengando na academia, você filmou ela, depois ela começou a treinar com você, e aí o que aconteceu? A disposição dela mudou, ela começou a ter disposição. Já tem vários vídeos assim rolando nas redes sociais. E toda vez que eu vejo, eu falo, cara, meu pai precisa disso, meu sogro precisa disso. Agora imagine o filho desse idoso que você documentou vendo esse vídeo, vendo o pai dele que antes não conseguia subir escada, agora subindo, sorrindo, fazendo um agachamento aqui, igual meu pai fica fazendo aqui na sala, vendo que os exames dele todos caíram, vendo que a pressão normalizou. Você sabe o que aconteceu com meu pai? Ele diminuiu muito a dose da insulina, o meu pai, e ele falou que a médica falou que vai retirar a insulina dele em breve. Olha que maravilha, olha que transformação, olha que antes e depois. Eu sou o filho falando com vocês. Você acha que esse filho precisa de argumento de venda? Vocês acham que precisa alguma coisa? Você vê e aí você grava um vídeo mostrando a evolução. No final você fala: você quer que seu pai chegue nesse ponto? Me manda um direct, vamos conversar. E aí você vai ter toda a sua expertise para apresentar para essas pessoas. Esse filho, ele não precisa de argumento de venda. Ele não precisa, ele vai te procurar, ele vai pagar o que for, porque você não está vendendo treino. Você passou da fase de vender treino para idoso. Você está vendendo mais tempo de vida com qualidade para o pai dele. Esses tempos atrás, eu vi um vídeo que ele me tocou muito, e é um vídeo que eu sempre falo muito sobre ele, falo com a minha esposa, falo com meus irmãos, e ele é muito interessante, que vocês podem usar como uma inspiração para gravar vídeos também, quem estiver gravando conteúdo e tal. Eu vi esses dias um cara num podcast, ele virou para um cara e falou assim: quantas vezes por ano você vê seus pais? Seu pai, né? Ele falou: quantas vezes por ano você vê seu pai? Aí o cara, eu vejo meu pai 2 vezes por ano. Aí ele falou: beleza. Quantos anos seu pai tem? O cara, meu pai tem 70 anos. Aí ele falou, beleza, até quantos anos você acha que seu pai vai viver? Ele, meu pai não se cuida não, acho que ele não passa dos 80. Aí ele falou, então você está dizendo que seu pai tem mais 10 anos de vida. Aí o cara respondeu, isso, tem mais 10 anos de vida. Se você vê seu pai 2 vezes por ano, você só tem mais 20 encontros com seu pai. Cara, eu chego a arrepiar de lembrar desse vídeo, porque olha que coisa forte. Olha que coisa forte de você falar para o filho. E aí, você contar uma história dessa, falar sobre isso, você tem mais 20 encontros com seu pai, mas se ele vier treinar comigo, eu tenho certeza que você vai dobrar esse número de encontros. Pelo menos dobrar esse número de encontros. Todo dia, gente, sai pesquisas e mais pesquisas, dizendo o quanto que o exercício físico aumenta a expectativa de vida das pessoas, com câncer, com todo tipo de doença. Então, olha o conteúdo rico que vocês têm para se comunicar nas redes sociais. Então, crie um conteúdo assim, grava a transformação, mostra antes e depois com exames, fala com os filhos, diz, seu pai pode viver mais 20 anos com qualidade, eu posso te mostrar como.
Isso é conteúdo que não vende produto, vende resultado, vende emoção, vende transformação real. E o resultado real é o melhor marketing que existe. Então, pessoal, essa última estratégia é uma estratégia de posicionamento. Se posicione nas redes sociais como alguém que resgata a vida das pessoas, como alguém que vai fazer com que o filho tenha mais encontros com o pai antes dele partir dessa para melhor. Eu passei para vocês 3 estratégias. Essa última, quando você tiver um conteúdo rico, quando você tiver documentado, você posta nas suas redes sociais, mas você pode colocar um tráfego pago também nisso daí, para alcançar mais pessoas na sua região. E aí tem outras estratégias, outros métodos para vocês escalar daqui para frente. Mas esse é um começo. Escolhe uma estratégia dessa, começa hoje. Em 90 dias, você vem falar comigo se você tem mais clientes idosos do que você imaginava antes. E nem só de estratégia, pessoal, a gente vive, tá? Eu quero já deixar uma coisa bem clara para todos vocês que estão aqui. Eu acho que foi o Rui que falou comigo que tem vontade de fazer a pós-graduação em grupos especiais, falou lá no nosso grupo. E uma coisa que a gente tem que deixar muito bem claro: não dá para vocês simplesmente começar a captar mais clientes de grupos especiais se vocês não são especialistas na área. Tá? Então, vamos falar sobre a parte de captação de venda, mas vamos falar sobre a parte técnica também. Porque a parte técnica, turma, ela vai trazer para vocês, em primeiro lugar, segurança de atendimento, que para esse público é muito importante. Segundo lugar, resultado, porque, cara, não adianta. Aí o Rui que falou que acabou de fazer a matrícula dele na pós. Pô, Rui, fico feliz, cara, fico feliz. Você falou lá no grupo que queria fazer, fico feliz que você tenha feito. Não sei se meu time já te chamou, mas eu vou mandar te dar uma prioridade aí e te ajudar nisso aí. Vou fazer melhor. Vou te dar de presente um livro sobre grupos especiais. Vou mandar para você. Me cobre isso aí que eu vou te mandar. Então, turma, se você não é, no mínimo, especialista na área, não entra nesse campo. Porque o idoso, os familiares, eles sabem quem, de fato, entende daquilo que está passando. Porque olha o risco que vocês podem gerar para um idoso desse. Vou dar mais uma vez o exemplo do meu pai. Meu pai é insulino independente. E a gente sabe que idoso que toma insulina, por exemplo, o idoso que toma insulina, ele pode ter um quadro de hipoglicemia na academia. Vocês vão saber identificar isso? Vocês vão saber um idoso com uma hipoglicemia ali, ou uma hiperglicemia, ou alguém que tiver com algum problema, um idoso, um problema cardíaco, vocês terão segurança quando o idoso chegar para você e falar assim, ó, quero treinar com você, mas eu tenho um problema cardíaco. Você atende? E aí? Qual de vocês tem coragem? Eu gosto de fazer sempre uma provocação sobre essa pós-graduação em grupos especiais, que ela é o seguinte: pensa no pai de vocês, na mãe de vocês, nos avós de vocês, uma pessoa idosa que tem algum problema de saúde, que se encaixa em grupos especiais e que vocês amam. Vocês teriam coragem de colocar essa pessoa que você ama para treinar com você hoje? É uma provocação. Olha para a sua especialização, olha para o que você sabe, fora as pessoas que já fizeram a pós-graduação nossa de grupos especiais. Mas eu estou dizendo você que nunca fez uma especialização, não fez essa pós-graduação em grupos especiais. Olha hoje para você e fala, você teria coragem de pegar a pessoa que você ama e colocar para treinar com você? Eu deixo essa pergunta no ar para vocês. E quando a gente fala numa pós-graduação, pessoal, muitas vezes vocês devem pensar, muito tempo estudando, um investimento muito alto, eu não atendo grupos especiais ainda. Essa, para mim, é a pior. Eu não atendo grupos especiais ainda. Quando você fala que você não atende grupos especiais, você simplesmente está nichando o seu público
a menos da metade da população. 30% da população não se encaixa em grupos especiais. O restante todo se encaixa. Então, você não atende 70% da população. Você atende pessoas que se encaixam em grupos especiais sem saber. Sem saber, tem gente treinando com você que tem algum problema que você não sabe. E, às vezes, nem ela. Então, se você não tem o básico, se você não tem o mínimo, se você não sabe identificar algum tipo de problema, você está colocando a sua carreira em risco e a vida da pessoa que treina você em risco. E quando a gente fala, pô, eu não tenho tempo, gente, uma pós-graduação dessa, ela tem que ser densa. São 18 meses de conteúdo que você vai passar por todas as áreas. Todas as áreas que você precisa entender para ter segurança no atendimento. E aí tem gente que me fala, eu não tenho como pagar uma pós-graduação dessa. Cara, vamos falar a verdade, a pós ela custa R$ 437 mensais. Hoje eu vou liberar um voucher para vocês de 337. Inclusive, o Rui acabou de fazer a matrícula dele por 337. Um aluno, um idoso que vocês conseguirem captar com essas 3 estratégias que eu acabei de falar, paga a pós-graduação de vocês. Apenas um idoso. Só que se esse idoso, você captar esse idoso e você não tiver capacidade para melhorar a vida dele, para mostrar a segurança, para mostrar que você sabe, ele, vai vazar. Porque eu demorei a botar meu pai para treinar, porque não tinha ninguém especialista em grupos especiais na cidade dele que eu confiasse. Quando eu achei um aluno nosso que era especialista, que eu confiava, aí sim eu deixei ele treinar. Ou seja, ele está recuperando, eu mesmo estou devolvendo o dinheiro da pós-graduação que ele me pagou. Então, turma, ser especialista é o básico, é o mínimo. Eu vi aqui, teve gente que falou que já fez a pós-graduação, foi a Aninha Procopio, já fiz a pós de forma presencial, recomendo demais. Maravilha. Quem já fez, pessoal, que está aqui na sala, que já fez essa pós-graduação, eu tenho uma coisa muito boa para vocês. A gente está abrindo agora uma pós-graduação complementar em idosos. Como é que funciona essa pós-graduação complementar? Ela tem somente 7 meses de duração e é só para quem já fez a pós em grupos especiais. Por quê? A gente pega ali as matérias de grupos especiais e só acrescenta mais 7 disciplinas específicas em idosos. E aí vocês recebem um segundo certificado, pagando somente 7 meses, estudando somente por 7 meses. Se tiver mais alunos aqui, tiver interessado nessa complementação, me chama lá depois, ou chama alguém ali do Valorize, que a gente passa as informações. A gente está formando a turma agora. 7 meses você vira especialista mais uma vez, dessa vez em idosos. E aí são disciplinas bem específicas para idosos. Mas vocês que estão aqui, que ainda não fizeram a matrícula, eu vou deixar aqui uma oportunidade hoje. Vou mandar lá no grupo o link de matrícula novamente. Vocês podem fazer a matrícula, vai estar 437, eu vou botar o meu cupom de desconto, R$ 100 de desconto por mês, vai ficar 337 mensais. Após ela ter uma duração de 19 meses, e ela funciona da seguinte forma, a gente gravou, agora está gravando nesse exato momento, as aulas com os professores dentro de um estúdio. Ela é 100% online, mas nós gravamos dentro de um estúdio, mesclando teoria e prática. Então, não é só igual a gente está aqui pelo Zoom. Tem aula prática também. Então, vocês têm a oportunidade de ver ali a aula prática. Por exemplo, eu estava falando de diabetes, é o Júlio Papes que dá aula de diabetes. Cara, ele faz as medições ali na aula e mostra, olha, aqui é o resultado que eu fiz depois do exercício, antes do exercício. Ele mostra na hora. Então, vocês, mesmo no online, vocês terão acesso ao mesmo conteúdo do presencial. E aí vocês terão essa aula gravada, uma aula entre 6 e 7 horas de conteúdo. 20 dias depois que essa aula é liberada para vocês, vocês terão uma mentoria com o professor. E agora presta atenção nisso. A mentoria, pessoal, é a cereja do bolo dessa especialização, a cereja do bolo dessa pós-graduação. Porque na mentoria, vocês terão ao vivo com o professor a possibilidade de discutir qualquer caso clínico que vocês quiserem. Imagina o Rui, acabou de fazer a matrícula dele, aí ele vai para uma aula de diabetes lá com o Júlio, ele tem um aluno diabético, ele vai levar para a aula os exames do aluno, o que aconteceu, os relatos que ele tem. O Júlio vai simplesmente falar, Rui, faz isso, faz dessa e dessa forma com esse aluno.
É uma mentoria, pessoal. Vocês poderão tirar todas as dúvidas que tiverem e ainda ser mentorados pelos principais especialistas, pelos principais nomes de grupos especiais do Brasil. Não existe no Brasil uma pós-graduação completa como essa. Não existe no Brasil uma pós-graduação que dá a vocês a segurança de atuar com grupos especiais, como essa pós-graduação dá. Henrique, boa noite. Oi? Alguém falou que eu não... Vanderlei aqui, boa Ei, noite. Vanderlei, pode falar, fica à vontade. No meu caso, Henrique, eu estou estudando Educação Física e estou no 6º período. Aí, no caso, posso só quando eu terminar, né? Você já fez alguma graduação antes? Não. Você não tem? Você já acabou licenciatura também ainda ou não? Não, eu estou no bacharelado. Bacharelado. Você vai poder entrar, André, quando você estiver na parte de estágio. Eu acho que é a partir do 7º Eu estou no período. estágio já. Então você já pode participar. Você já pode participar. O número que mandou o link lá no grupo é o meu. Me chama no particular, me manda um oi, que eu vou te explicar tudo certinho como funciona. Porque eu estou entrando nessas aulas para me entender um pouco, sabe? Porque eu passei muitos anos sem estudar e agora eu voltei. Aí já estou no Maravilha. 6º, estou estagiando já. Estou com uma matéria também de extensionista, ajuda muito a gente levar até o cliente, não sei se o senhor sabe dessa matéria, né? De extensão. Além do estágio, tem essa matéria que ajuda muito a gente. Não, Então, o senhor falando aí de trabalhar com idosos, eu percebo que eu ajudo a minha filha na academia. Eu estou com 53 anos e voltei. E eu percebo, quando eu vou ensinar assim, dar uma dica aos jovens, eles não ligam muito. Já a pessoa da minha é outra idade coisa. ou a mais, é outra coisa. Eu percebo que eles precisam daquela ajuda. E os jovens, as pessoas mais novas que eu percebo que recuam um pouco, sabe? E eu também estou Sim. estudando, não sei se é isso, eles não confiam bem, mas trabalhar com idosos é maravilhoso mesmo. É outra coisa, Vanderleia. É. Agora, imagina só, vou te dar um exemplo. Já posso te chamar de senhora, de você, como você achar melhor. Senhora, Senhora? sim. Ah, maravilha. Imagina a senhora na academia, no auge do seu ápice de saúde. Vai chegar uma outra senhora com a sua idade, vai te olhar, vai falar, Vanderleia, o que que você faz para ter essa vitalidade, para ter essa saúde? É isso que eu quero de você. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ficar. Você tem a faca e o queijo na mão, porque você entende deles, entende o que eles querem e aplica em você isso. Então, assim, é o caminho, é o caminho. Hoje a gente não vê muito personal de treino na idade da senhora. Por quê? 90% quer trabalhar com estética. Aí a garotada, é o que você falou, ele vai olhar para a senhora e falar, a senhora não sabe a parte de estética, não. Porque as pessoas julgam por isso. Eu sei que a senhora vai ter capacidade também na parte estética, mas as pessoas julgam por isso. Eu vejo preconceito na faculdade e Exato, dentro da sala da academia. Eu exato, percebo. exato. Acontece, é assim, infelizmente as pessoas, elas olham para isso primeiro. Eu já seguia para o lado de grupos especiais, se eu fosse senhora, eu já ia direto no que a senhora acabou de falar, nas pessoas que querem ajuda. A garotada que está na academia, eles acham que eles sabem tudo, né? Eles acham que eles sabem tudo, que eles não precisam de ninguém. Então, me chama no WhatsApp, que eu vou olhar uma condição boa para a senhora, eu vou te ajudar nisso daí. Quero a senhora com a gente, porque é o tipo de aluno que a gente quer. Eu acho que vocês já vieram em Sergipe, aqui dar aula aqui na faculdade da A Unip. gente já teve turma em Aracaju presencial, já. É. Já, Com com o vocês direto, né? Pablo. Tudo bem, obrigado. Eu vou falar com Nada, você. é isso, eu que te agradeço. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar lá no grupo o link da pós-graduação, vou mandar um cupom meu. Quem tem interesse, faça a matrícula, igual o Rui acabou de falar, já fez a matrícula. Henrique, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Faz a matrícula, a gente vai te chamar no particular, a minha equipe vai te chamar e vai te passar todas as orientações. Ó, funciona assim, é dessa forma, já te coloca no grupo, já te passa tudo. Henrique, fiz a matrícula, mas depois, quando me passaram a informação, não era o que eu queria. Cancela, não tem problema, a gente te devolve o valor integral. Fica tranquilo quanto a isso. A gente não está aqui para colocar aluno para dentro de qualquer maneira. A gente quer que vocês saibam o que estão fazendo e querem o caminho. Se vocês estão aqui que já formaram na pós-graduação em grupos especiais, querem entrar na pós-graduação em idosos,
E aí já deixo claro para a galera, Henrique, posso fazer só idosos para quem ainda não fez grupos especiais? Não pode, tá? Só pode fazer de idosos quem já fez grupos especiais ou quem está cursando ela. E aí, quem quiser essa de idosos, ex-alunos nossos, pode me chamar também que eu ajudo vocês nisso. Fechado, turma? Ó, eu vou fazer um documento com essa aula hoje, um material didático com essa aula que eu dei hoje. Vou mandar lá no grupo para vocês estudarem. Fechado? Vou dar como bônus meu aí para vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar algo? Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade aí, ó. A gente tem 15 pessoas na sala. Marius, Alessandro, Maria Pereira, Leonardo Clemente, Antônio Gonçalves. A Luciana já falou. Obrigado, vai ser muito bom. Perfeito. Então, não ficou dúvida, pessoal? Então, maravilha. Olha, agradeço demais por estarem aqui comigo.